seu assento, fique à vontade. Meus amados, nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos em um culto intitulado Culto de Ensino. E eu sei que eu não sou nenhum teólogo, não sou nenhum douto no Evangelho, mas estou aqui como servo do Senhor para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Sei que dentre nós tem teólogos, tem muitas pessoas que têm o conhecimento, mas eu sei também que tem muitas pessoas que anseiam por conhecer um pouco mais, e eu sei que Deus tem algo a mais para nos ensinar nesta noite. A palavra de Deus nos ensina a sempre crescer na graça e no... Se cresce no conhecimento sem a graça, dá problema, mas se crescer sem a graça, sem o conhecimento, também dá problema. Então a palavra de Deus nos ensina a sempre crescer na graça e no conhecimento, buscando sempre a graça, porque Paulo vai dizer, a letra por si mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos que crescer sempre na graça, mas também sempre crescer no conhecimento. Nós estamos próximo a uma data, a qual Deus colocou muito forte ao meu coração, porque nós somos denominados a igreja protestante, sim ou não? E o interessante é que nós vivemos aí semana passada o aniversário de 506 anos da Reforma Protestante. Se eu for perguntar para muitos aqui, muitos saberão me dizer o que foi a reforma, como foi a reforma, quem foi usado para que a reforma possa vir a nós. Porém, muitos de nós, assim como eu, não sabíamos muitas coisas relacionadas a isso. E estudando um pouco mais sobre isso, o Espírito Santo ministrou meu coração, porque é importante a gente conhecer as nossas raízes, sim ou não? Saber de onde a gente veio é tão importante quanto saber para onde nós estamos indo, porque sem a história nós não conhecemos o futuro, e sem o presente nós não podemos conhecer nem o passado e nem o futuro. Então é importante a gente olhar para trás para reconhecer aonde estamos e o lugar a qual nós queremos chegar. Então nessa noite eu quero falar um pouco com vocês sobre a reforma da igreja e os seus fundamentos. A reforma da igreja e os seus fundamentos. Eu quero ser bem sucinto e bem simples naquilo que quero transmitir à igreja da parte do Senhor, mas quero ser também bem explicativo naquilo que quero transmitir. Nós entendemos que lemos em Atos 1:8 uma promessa de Jesus: olha, vai vir sobre vocês o poder, e esse poder vem com um objetivo, gerar de vocês testemunhas minhas. Então nós recebemos o poder de Deus, a igreja recebeu o poder de Deus, e quando nós olhamos para Atos começa a descrever os primeiros passos da igreja. A igreja começa a ser estabelecida a partir da morte e ressurreição e assunção de Jesus aos céus. E aí Atos começa a descrever os primeiros passos da igreja, qual nós denominamos a igreja primitiva. E Atos 1:8 é uma promessa, mas é também um itinerário. O que é um itinerário, Mateus? É aquilo que vai acontecer depois que vir a promessa. E Jesus vai dizer que vocês serão as testemunhas aonde? Em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. E o interessante é que esta promessa se diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos os que o Senhor chamar. Atos 2:39 vai falar sobre isso. O interessante é que a igreja vai começando a ser estabelecida. Se nós formos olhar Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 7, a igreja está sendo formada em Jerusalém. Aquele é o momento do início da igreja, é onde a igreja está sendo abastecida, é onde a igreja está formando discípulos. Pedro, quando começa a pregar no primeiro sermão, a Bíblia vai dizer que mais ou menos 3.000 almas são convertidas à igreja, ao evangelho, aqueles que eram chamados até então do caminho e depois de discípulos, de cristãos. Então a igreja começa a caminhar, e a igreja começa a caminhar primeiro em Jerusalém, conforme a promessa de Jesus. Nós vemos que a igreja começa a caminhar e agora ela rompe os muros da cidade de Jerusalém. Porque o intuito de Deus não é nos salvar e nos deixar estagnados. Se a gente for olhar a raiz da igreja, irmã Janaína Martins, ela sempre está em movimento.
E quando a igreja não se movimenta, Deus propõe algo para que a igreja possa se movimentar. E nós olhamos que a partir do capítulo 7, começa agora o evangelho a ser proclamado agora em Samaria. Capítulo 8, o evangelho é proclamado em Samaria. Nós olhamos também que após o próximo capítulo, capítulo de número 9, o evangelho chega até então aquele que era um matador da igreja, aquele que era o perseguidor da igreja, agora é alcançado pelo evangelho genuíno. Paulo é alcançado na estrada a Damasco, ou seja, na Síria. Então a igreja vai progredindo conforme a palavra e o itinerário de Jesus. O interessante é que nós não podemos prosseguir sem ter o poder. O interessante é que Deus é programador e perfeito no que Ele faz. Ele não envia ninguém sem capacitá-los. Por isso é importante nós estarmos capacitados para que quando o envio venha, nós estejamos aptos para que sermos enviados. Porque alguém que é enviado sem ter o poder dá problema. E se alguém fica com o poder em Jerusalém, vem problema também, porque a perseguição começa a afligir. Nós vamos ver que a perseguição da igreja começa a fazer a ela em movimento. Porque em Jerusalém estava tudo muito bem, diácono Paulo Marcelo. Em Jerusalém tinha poder, tinha graça, tinha união, tinha partir do pão, tinha crescimento, estava tudo muito bem. E o interessante é que quando está tudo muito bem, nós temos a terrível coisa intrínseca em nós, que é se está bem, nós estagnamos. E Deus, Jesus, sabendo disso, envia a perseguição para a igreja. E nós vamos ver a partir do 9, 10, Cornélio agora é atingido em Antioquia Marítima, Cesareia Marítima, perdão. E ali um gentio agora é convertido ao evangelho. Nós temos que entender que as quatro paredes da igreja sempre foi o lugar a qual nós viemos, assim como Jerusalém, para receber o poder. Mas esse poder tem que ser transmitido para fora de Jerusalém. E como é que o poder é transmitido para fora? Através da vida daqueles que estão dentro. Nós estamos e somos muitos abastecidos de palavras, de ensinos, de unção, de porção, de glória, de tudo isso é importantíssimo, mas mais do que nunca nós temos que pegar aquilo que recebemos em Jerusalém e começar a levar a Samaria, a Judeia e até os confins da terra. O interessante é que a igreja começa a ser afligida, e agora Paulo convertido, antes Saulo, agora Paulo convertido ao evangelho, começa a proclamar esse evangelho até os confins da terra. Capítulo 13 e 14, Paulo começa na primeira viagem missionária, vai a Galácia, vai a Derbe, vai a Listra e vai a outra cidade instituindo igrejas, ou seja, proclamando o fator multiplicador. Já pensou nisso? Eu sempre penso nisso, no fator multiplicador. Mateus, eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Mateus, eu já ganhei uma alma para Jesus. Já pensou se cada um de nós tivermos por objetivo, incluo eu nesta lista, por ano, eu vou jogar alto, por ano, ser o fator multiplicador de uma alma para Cristo? O fator multiplicador de apenas uma alma para Cristo. Esta igreja não caberia de pessoas. Esta casa não caberia de pessoas. E o interessante é que Paulo, entendendo o chamado, vai e viaja, institui discípulos, institui igrejas, e começa agora no capítulo 16, 17, 18, fazer outra viagem, passa a Macedônia, vai a Acaia, e Paulo continua, capítulo 19, 20, vai a Éfeso, e agora institui as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, vai instituindo aquelas igrejas ali na Ásia, e o evangelho vai sendo proclamado. Por que eu tenho que olhar para isso, Mateus? Para ver que a igreja nunca, eu e você, quem é a igreja do Senhor Jesus? Nós temos que olhar para a raiz e falar, poxa, essa é a minha raiz, isso que eu devo fazer. E o interessante é que vinha até eles a dificuldade, mas a dificuldade era o sinônimo do crescimento. E Paulo agora começa a ser preso,
Paulo agora é preso, querendo ir a Roma e também chegar à Espanha. E Paulo é preso. Porém, nós temos que entender um contexto a qual a igreja estava inserida. Por que eu estou falando sobre isso? Para a gente entrar no contexto, para chegar na reforma. É importante a gente chegar nisso. E Paulo agora começa a ser preso, e vai sendo preso, fica 2 anos preso, sai, e aí o capítulo 28, ou seja, o final de Atos termina com Paulo preso. Se você for ler Atos 28, Paulo está sendo preso, está preso. E o interessante é que a continuação de Atos alcança nós. Eu falei no começo que Atos 2,39 é um chamado. Olha, isto aqui se diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. A palavra se diz respeito a Paulo, mas a continuação de Atos chega até nós nos dias de hoje. E nós temos que entender que no mesmo momento a qual a igreja crescia, sempre teve imperadores. O povo de Deus, Jerusalém, sempre esteve debaixo, até antes de Jesus, sobre o poder de Roma. Porque, Mateus, nós temos que entender que no capítulo 1, verso 8, Jesus está respondendo uma pergunta. Olha, Senhor, quando que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? Ou seja, Senhor, quando o Senhor vai livrar a nação de Israel das mãos dos romanos? Essa era a pergunta para cá a resposta de Atos 1:8. Ele fala, olha, não se preocupem com isso, se preocupem porque tem poder para vir sobre vocês. Então, desde antes de Jesus, o Império Romano já dominava sobre o povo de Deus. Nós entendemos que César Augusto era o imperador quando Jesus nasceu. Quando Jesus é morto, Tibério César era o imperador. Nós entendemos que no decorrer, se você for estudar um pouco mais depois, eu recomendo que você estude mesmo a história da igreja, porque é importante isso. Nós vemos que depois vem Nero, lá em 54 depois de Cristo, com 17 anos, assume e faz coisas bárbaras, ao ponto de incendiar Jerusalém e colocar a culpa nos cristãos. E daí vem tão famoso aquele barbárie que Nero fez de incendiar Roma e acender Roma de noite com os nossos irmãos presos nos postes. Nós entendemos que a igreja, ela teve um preço para pagar. Talvez nós nunca conheçamos e nunca vamos conhecer o preço que foi pago pelos nossos irmãos para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, para que o Evangelho seja pregado a nós e agora nós, como responsáveis do Evangelho que chegou a nós, sermos também proclamadores desse Evangelho a outras pessoas. E nós entendemos que em 70 a invasão em Jerusalém acontece. A maior diáspora, a maior dispersão acontece em Jerusalém. E nós entendemos que no mesmo ano, em 70, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano. Para quem não sabe, o Coliseu hoje é um ponto turístico. Quantas pessoas não vão a Roma e tiram foto no Coliseu? É um monumento histórico. Mas, presbítero Daniel, a história diz que nos primeiros 100 dias de inauguração do Coliseu Romano, mais de 10 mil crentes foram mortos para se tornar atratividade para o público romano. E os nossos irmãos não foram mortos de qualquer jeito, não. Eram colocados para que leões famintos os matassem. Eram envolvidos em peles de animais para que os touros viessem a pisá-los. Eram colocados de formas mais inusitadas e o povo romano aplaudia. Mas, conforme a igreja ia sendo afligida, quanto mais a igreja era morta, no sentido de matava os nossos irmãos, mais também a igreja crescia. Os nossos irmãos, pais da igreja, chegam a dizer que o sangue dos mártires era a sementeira do evangelho. Quanto mais se matava cristãos verdadeiros, mais também nascia cristãos verdadeiros. Quanto mais o Império Romano matava, mais nascia proclamadores do evangelho. Quanto mais o Império Romano afligia, mais o evangelho era proclamado. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender o contexto que a igreja cresceu e se iniciou.
Nós vemos Domiciano, no ano de 81 depois de Cristo, ele que foi responsável de enviar João para a ilha de Patmos. João, o último remanescente dos apóstolos de Jesus, dos discípulos de Jesus ali, foi enviado para a ilha de Patmos. Para quê, Mateus? Para ter as revelações? Não, para ser morto, porque Domiciano não sabia do propósito de Deus. Ele foi enviado para a terra de bestas feras, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, sabia disso, e lá revelou as maiores revelações para a igreja que era perseguida, para a igreja que era enviada para morrer. E o interessante é que nós entendemos que quanto mais a igreja era afligida, mais ela crescia. E nós temos que abrir um parênteses sabendo o quê? Nada foge do controle das mãos de Deus. Não foi porque o império reinava sobre o povo de Deus, que o império reinava sobre Deus. Não. Deus em tudo tinha um propósito. E os nossos irmãos que morriam no Coliseu, morriam nas praças, morriam queimados, morriam crucificados, eles não morriam com outro sentimento a não ser a gratidão. Daí vem a palavra testemunha, daí vem a palavra mártire, ou seja, morrer por um propósito, ou seja, morrer por algo. E nossos irmãos morriam porque sabiam que o evangelho genuíno não morreria. Poderiam matar Estevão, poderiam matar Pedro, poderiam matar Tiago, poderiam matar João, mas o evangelho não morreria. E entendendo a história dessa igreja, diácono Tiago, nós chegamos no ano, vários outros imperadores vieram, mas nós chegamos no ano 300 depois de Cristo. No ano 300 depois de Cristo, agora vem um imperador chamado Constantino. E Constantino agora, vou ser bem breve nessa introdução para a gente entrar onde é o foco, mas é importante. Constantino agora está prestes a ir a uma batalha, diaconisa Nina, e agora ele tem uma visão de uma cruz. E algo diz para ele que aquilo era o sinal que ele venceria a batalha. E Constantino vai à batalha no ano de 300 depois de Cristo e vence a batalha. E a partir de agora, o evangelho que era perseguido, o evangelho que era afligido, o evangelho que era maltratado, os cristãos que eram a escória da sociedade, esta feita é mudada, porque agora Constantino toma como religião oficial de Roma o cristianismo. Então nós temos que entender a história para saber onde nós estamos e como nós estamos. E agora Constantino muda a história dos impérios passados. Agora os impérios que matavam, agora não mata mais. Porque Constantino agora coloca o cristianismo como religião oficial. E agora acontece duas coisas no mínimo. Uma coisa boa e uma coisa ruim. Qual é a coisa boa, Mateus? Os cristãos agora não eram mais perseguidos. Os cristãos agora não eram mais mortos. Os cristãos agora não precisavam descer as catatumbas em Roma para que cultuassem ao Senhor. Agora os cristãos que não podiam cultuar, tinham templos para cultuar ao Senhor. Isso foi muito bom, porém, toda ação vem com a sua reação. Agora o evangelho que era conhecido pela conversão, começou a ser conhecido pela conveniência. Por quê? Agora o cristão tinha a beneficência do Estado. Agora quem era cristão estava do lado do Estado. Agora quem era cristão não precisava mais morrer, ou seja, era apoiado pelo Estado. E isso trouxe uma coisa muito ruim. Como a porta do cristianismo era a conversão, e se convertido poderia morrer, agora por conveniência vem que agora tem lucro para você. E neste tempo de Constantino, em 300 depois de Cristo, a igreja começou a crescer sem precedentes, mas não crescia na graça, no conhecimento e na conversão, crescia na conspiração de que algo eu tinha a ganhar. E aí nasceu agora um grande problema, porque vem
agora não precisa estar mais convertido, agora é beneficência do Estado ser cristão. Agora veio para dentro da igreja as culturas pagãs. Agora o evangelho genuíno e puro começou a ser inflamado pela cultura da época, pelos deuses pagãos, pelo sincretismo religioso. E agora a igreja começa a ter um problema. E quando começa a se ter muito crescimento econômico, financeiro e social na igreja, se estabelece um problema espiritual. Está todo mundo entendendo aonde eu quero chegar? Como a igreja agora, irmã missionária Eliane, começa a crescer, ela começa a crescer economicamente, financeiramente, mas começa a ter um declínio espiritual. O interesse das pessoas agora não era sobre o Jesus e o Evangelho, é sobre os benefícios que a igreja pode me proporcionar. Será que nós podemos lembrar de algumas coisas? E agora, com a benevolência da igreja apoiada pelo Estado, como ela crescia economicamente, financeiramente, começou a ter problema entre poderes. Agora quem manda na igreja? Porque agora a igreja rentabiliza, agora a igreja cresce. Eu estou falando de 300 anos depois de Cristo, 300 depois de Cristo. Agora a igreja começa a ter problemas e são consulados e cidades poderosas entrando em concílios para ver quem manda. Ou é Jerusalém, ou é Cesareia Marítima, ou é Antioquia. As maiores cidades agora começam a ter contundência uma com a outra para saber quem manda. Contudo, a igreja declinava espiritualmente. E agora, no ano de 600 depois de Cristo, surge um imperador chamado Focas. O que esse imperador fez, Mateus, que é de suma importância para a gente entender? Focas foi o imperador que decidiu estabelecer um bispo universal para a igreja, ou seja, o estabelecimento do primeiro papa. E agora a igreja que crescia, agora a igreja que não tinha alguém além de Jesus, começa a ser nomeada por um bispo universal. E Focas é interessante que ele chama um bispo chamado Gregório I, para ser o bispo o primeiro bispo universal da igreja. E Gregório diz algo divino que mexe com o meu coração. Ele fala: olha, de forma alguma eu nunca aceitarei, e eu acho que quem acertar a ser o bispo universal da igreja se tornará o anticristo, porque aquele que é o bispo universal da igreja, ou seja, aquele a quem nós devemos obedecer, a não ser, é somente Jesus Cristo. Porém, Focas não desiste. No ano de 607, ele chega ao bispo chamado Bonifácio III. E Bonifácio III agora aceita ser o bispo universal da igreja. Então, em 607, começa agora a instituição do papado, ou seja, do primeiro papa na história. E é interessante a gente entender que, se você for estudar a história, muitos livros vão dizer, e se você já estudou, você tem esta argumentação para dizer que o papado, segundo a igreja, ele vem até depois de Pedro, ou seja, Pedro é o primeiro papa, mas há refutações históricas. Se a gente for estudar um pouco, tem um livro que chama O Papa e o Concílio, e Rui Barbosa discorre sobre isso, sobre a documentação da decretagem de Isidório. Então, foi armado para que se instituísse papas desde Pedro, porém, o primeiro papa foi instituído em 607 depois de Cristo. E a igreja começava agora a trocar a simplicidade pela heresia. A igreja começava a trocar o evangelho puro e simples pela heresia. Interessante aqui, nesse contexto, agora começam a surgir várias coisas, dentre elas, o culto aos mortos começa a acontecer agora dentro da igreja. As imagens de esculturas agora começam a entrar para dentro da igreja. O purgatório, o culto a Maria, o culto aos santos, tudo isso agora começa a ser infiltrado dentro do evangelho de Cristo. E
o interessante é que a igreja se desenvolvia economicamente, mas se corrompia espiritualmente. E no século, eu parei no século 6. Do século 5 até o século 15, ou seja, depois de 150 anos, depois de 1500 anos, nós entendemos que a idade da Idade Média, ou seja, a idade das trevas. Quem já ouviu falar sobre isso? Foi a idade a qual a igreja mais se declinou. Foi a idade, se você estudar, aonde a igreja foi influenciada por heresias ao ponto de se corromper de tal forma que se chamou a idade das trevas. E o interessante é que a igreja ia se desmoronando. Por que eu falei sobre isso? Porque nós entendemos que depois do ano de 1500, começa agora, de 150 começa agora os pré-reformadores a virem. E aí a gente começa a ver a história de John Wycliffe, começa a ver agora John Hus, começa a ver agora Jerônimo, como é que é, Clésia? Savonarola, sendo morto na Itália porque se levanta contra isso. Porque em todo tempo, meus irmãos, vocês podem ter certeza, em todo tempo Deus tem os seus remanescentes. Não importa se a igreja vai de mal a pior espiritualmente, Deus sempre vai ter os seus remanescentes. E agora vem John, vem Whitefield, vem Savonarola, vem Jerônimo de Praga, vem esses irmãos levantando contra isso. São os pré-reformadores. E agora os nossos irmãos são mortos, são queimados em praças públicas, porque queriam voltar o evangelho e a igreja à verdadeira conversão a Jesus Cristo, às escrituras e tudo que se diz respeito. Por que eu estou dizendo sobre isso? Porque no ano de 1517, agora Martinho Lutero se levanta agora como o homem a qual ouviu a voz de Deus, lendo Romanos, a qual nós lemos 1,17, entendendo que aquilo que era imposto, os ritos, as palavras, as formalizações, não eram de acordo com o evangelho que ele lia. Porque o evangelho não era acessível como é a nós hoje. Nós temos que entender que naquela época o povo não tinha a leitura, eram analfabetos mesmo. Quem tinha acesso às leituras eram somente os sacerdotes, somente os líderes religiosos. E agora a gente entende que a movimentação da massa é baseada naquilo que alguém fala. E agora Martinho Lutero, erudito, formado, professor de teologia, começa a ver que as coisas não eram bem daquela forma. E agora em 1517, Diácono Valfredo se institui as institutas. Como assim, Mateus? Eu vou te explicar. No dia 31, como eu disse, de outubro, nós comemoramos 506 anos da Reforma. E agora eu entro no ponto a qual eu quero falar um pouco com vocês, mas é de suma importância a gente entender como chegamos aqui. A igreja chegou aqui num declínio espiritual sem precedentes. A igreja chegou aqui cheia de ritos, cheia de santos, cheia de esculturas, cheia de idolatrias, fugindo do verdadeiro evangelho. Porque nós temos que entender que não existia duas igrejas. A igreja não foi dividida lá atrás em duas igrejas. É interessante a gente ter essa concepção, porque senão a gente acha que desde lá de trás houve duas igrejas. E nunca houve duas igrejas. A intenção de Deus é sempre ter uma igreja. Mas a igreja tem que ser baseada na palavra. E agora Martinho Lutero, entendendo e lendo, começa agora a instituir, a escrever. E no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero chega diante ao castelo de deixa eu ver aqui, na Alemanha, depois eu vejo o nome certinho, e cola as institutas ali na porta. Foi um dia estratégico, porque em 1º de novembro se comemora o dia de todos os santos. Então agora a capela era movimentada e o mural da igreja era o jornal da época. E agora Martinho Lutero chega e institui as 95 institutas de Martinho Lutero sobre a reforma
protestante. Quando nós falamos que somos crentes, somos protestantes, hoje não se usa mais tanto este nome, esse renome, eu sou protestante, mas vem daí, do protesto de um homem sobre o decorrer da igreja. E Martinho Lutero agora começa a protestar, levantar contra, naquele tempo o Papa Leão X era o Papa. E agora Martinho Lutero chega com as institutas e agora começa a mover naquele lugar. Por quê? Quais eram as maiores indignações de Martinho Lutero? Você pode me perguntar quais eram as maiores indignações? O que estava acontecendo naquele tempo para você entender? Alguém já escutou dizer sobre indulgências? Indulgências? Poucas pessoas. O que estava acontecendo é que as indulgências agora eram vendidas. Indulgências era o que, Mateus? Era o perdão do pecado do povo. A igreja precisando de dinheiro para completar ou reformar o templo de São Pedro, precisava agora de dinheiro. E agora precisando de dinheiro, começou a vender indulgências, ou seja, começou a vender perdão de pecados. Você tem que entender isso. E a igreja agora começa a vender, ou seja, eu estou pecando, mas eu tenho dinheiro, ou seja, eu compro 2, 3 anos, ou se eu tiver muito dinheiro, uma bula de indulgências até o final da minha vida, e agora os meus pecados são perdoados. E Martinho Lutero entra naquele embate. Martinho Lutero vai dizer, olha, eu não concordo com isso, e aí institui 95 institutas. Nós temos que entender que Martinho Lutero não era alguém de fora da igreja, não. Martinho Lutero era um monge da igreja, era um monge de Santo Agostinho. Ele era da igreja, ele era instituído na igreja, mas ele entendia e via que a igreja naquele momento não estava sendo fiel ao Deus da igreja através da palavra. E o interessante é que Martinho Lutero não tinha o interesse, isso aqui é bom a gente entender, ele não tinha o interesse de criar outra igreja, não. O interesse de Martinho Lutero, se a gente for ler, depois vocês leem as 95 institutas, você vai ver que tem coisas lá que você não vai concordar, porque ele foi entender depois. Porque Martinho Lutero ele não queria criar outra igreja, ele queria curar a igreja a qual ele cria. Só que a igreja agora não acatou a visão e as protestos de Martinho Lutero junto com os reformadores. Porém, agora se instituíam alguns homens que mudariam a história. Olha, há quem diga que, e eu creio fielmente nisso, que depois do que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, depois disso, o ato mais importante que aconteceu durante a história da igreja foi a reforma protestante. Por isso nós temos que entender isso. Nós não podemos ser leigos ao ponto de ignorar a história. Nós temos que levar em consideração o que aconteceu. Olha o que o que John Hus falou 100 anos de Martinho Lutero, antes de ser morto em praça pública, pegando fogo. Ele diz o seguinte, olha, vocês podem matar um ganso, porque Hus em alemão significa ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que vocês não poderão queimar. O interessante é que eu estudando a história de Diaconisa Vanderlis, John Hus foi morto em 1415. E Lutero levanta os estatutos em 1517. Exatamente 102 anos depois, e eles não puderam queimar Martinho Lutero, e nem a mão de Deus usando ele. E agora se instituía as institutas, e nós entendemos que, o teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento, a tristeza pelo pecado e não a penitência, porque é entregue pela igreja que você agora tem que pagar a penitência por isso, por aquilo, por outro isso, e todo mundo conhece, não vou entrar em detalhes sobre penitências. Você tem que fazer tantas vezes isso, não, você tem que deixar de fazer isso, e agora se institui rituais
para pagar algo, um sacrifício a qual Jesus já fez há 1500 anos atrás. E agora se institui, hoje nós temos a quaresma, passa 40 dias no sacrifício, mas no sábado de aleluia acabou. Então esse sacrifício era em vão, e Martinho Lutero começa a ver isso, e agora começa a ser instituído as 5 solas da reforma protestante. DCM, eu mandei uma foto no WhatsApp, se puder colocar para mim, por favor. As 5 solas da reforma protestante. Nós precisamos ver isso aqui e ter em mente que isso aqui se diz respeito a nós também. Porque Martinho Lutero, agora instituindo as 95 institutas, resumidamente, ele trouxe a nós as 5 solas. Mateus, o que é sola? Alguém pode perguntar o que é sola? Sola vem do latim, que significa somente. Ou seja, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente as Escrituras e somente glória a Deus. E agora a igreja começa a ser reformada, porque a interpretação da Bíblia é diferente entre o catolicismo e o protestantismo. Porque o ponto de vista sobre o significado e a autoridade da fé na Bíblia é diferente. Lutero está claro para que os protestantes, a Bíblia é a única escritura, ou seja, não há outra palavra, a Bíblia é a palavra inspirada por Deus com revelações que nos permitem ter a comunhão com Deus. Entendemos que a igreja também tem naturezas diferentes, a igreja católica e a igreja protestante. Tem uma visão diferente da natureza da igreja. A igreja católica se vê como a única igreja verdadeira em todo o mundo, sob a liderança do Papa. Para as igrejas que emergizam da reforma, a igreja evangélica está derivada dela, não há uma única no que se tange a denominações, mas há várias denominações cristãs que compõem a única igreja de Cristo, espalhadas no mundo. Oficialmente, todas elas se consideram equivalentes. Então, são questões que Lutero viu que eram diferentes. Outra questão, a do papado. Os protestantes não são tolerantes em relação ao papado, pois alegam que ele não condiz com a Bíblia. Os católicos veem no sumo pontífice o sucessor do apóstolo Pedro, como eu já disse a vocês. Historicamente não é comprovado, e é comprovado que não existiu essa sucessão desde Pedro. Historicamente falando, o primeiro Papa é instituído em 607, tá? E aí também, chefe da sua igreja, isso é explicado por uma cadeia de consagrações que supostamente nunca foi interrompida. Ou seja, esta teoria também cai por terra, a do papado. O cargo de sacerdote, segundo o catolicismo, ao receberem o sacramento da ordem, bispos, sacerdotes e diáconos ganham para sempre legitimação para servir a Deus. Por isso, o cargo de sacerdote é superior aos de leigos católicos. Essa ordenação, aliás, é reservada aos homens. Já no protestantismo, não vê na profissão religiosa uma consagração da pessoa. O cargo é uma função pretendida por Deus, que em princípio pode ser transferido para qualquer cristão, mesmo mulheres e ainda algumas denominações mulheres. Ou seja, o que ele está dizendo? A igreja estava pregando o quê? Somente sacerdotes, somente padres, somente diáconos poderiam ser diáconos, e eles eram um nível a mais dos demais cristãos. Não é o que Lutero luta para trazer na reforma protestante.
Ou seja, agora nós sabemos que as pessoas continuam no mesmo nível, porém consagradas para situações e lugares diferentes. E é realmente o que a gente vive hoje. Nós somos todos irmãos, porém existem cargos eclesiásticos. E a Igreja Católica não institui mulheres como cargos eclesiásticos. A Igreja Protestante já inclui mulheres em cargos eclesiásticos. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender as diferenças, tá bom? Tem alguém entendendo alguma coisa? Certeza? Outra diferença, essa aqui eu quero ser bem rápido para você entender. Eucaristia e Santa Ceia são denominadas dos mesmos nomes. Eucaristia é a Santa Ceia dos católicos e nós temos a nossa Santa Ceia. Porém, isso é importante porque hora ou outra você vai ser questionado sobre essas questões. Você tem que entender que a Eucaristia não é a mesma coisa da Santa Ceia para nós. Eu vou explicar da melhor forma para que você entenda. Existem dois termos que diferenciam a Eucaristia da Santa Ceia. Um deles se chama transubstanciação. Eu vou explicar para você, é um nome complexo, mas lembre-se, transubstanciação. Na Eucaristia, quando ela é celebrada através da hoste, aquilo ali que é transfigurado através do pão, eles acreditam por meio da fé que naquele momento, Jesus Cristo é aquele pedaço de pão. É uma transmissão, ou seja, tem uma palavra certa aqui que eu quero usar, é uma transformação literal. Aquilo ali representa literalmente o corpo de Cristo. E representando literalmente o corpo de Cristo, abre margem para a adoração da hoste, a adoração do pão, porque eles acreditam que naquela hora, naquele momento, aquele pão é realmente, literalmente, o corpo de Cristo. E entendemos que não é realmente isso, porque eles aplicam isso que toda a Eucaristia, eles relembram e fazem a morte de Cristo. E não só relembrem, mas também existe ali a morte de Cristo. E existe outro termo que nos entende que é a consubstanciação, que é uma parte do que nós acreditamos. Eu vou explicar para você. Enquanto a transubstanciação é realmente a transformação literal do corpo de Cristo pela fé na hoste, agora a consubstanciação não funciona dessa forma, que é realmente o que a gente acredita. Nós não acreditamos que no momento do partir do pão, que o pão é consagrado, aquilo ali é literalmente o corpo de Cristo. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que aquilo ali compõe algo espiritualmente que representa o corpo de Cristo. Sim ou não, igreja? Então a gente tem que entender essas diferenças. Porque aquilo ali não é o corpo de Cristo literalmente, aquilo ali é uma representação que, consagrada ao Senhor, espiritualmente falando, tem agora um símbolo para nós, igreja de Cristo. Então tem essa diferença entre a Eucaristia e a nossa Santa Ceia. Outra questão, Maria e os santos. A Igreja Católica reverencia Maria, a mãe de Jesus, como rainha celestial, e em alguns aspectos a equipara com ele, e isso é verdade. Alguns aspectos correlacionado entre corredentora, ou seja, redentora da mesma forma que Cristo, e não é isso que as Escrituras dizem. Então nós entendemos que nós, como protestantes, não temos o culto aos santos, porque é categoricamente rejeitado pela igreja protestante, por não condizer com os estudos e os escritos bíblicos. Nós também temos outra diferença, além do culto às imagens, o celibato. Mateus, o que é o celibato? O celibato é o compromisso de não se casar e manter a abstinência sexual, e é obrigatório para sacerdotes católicos. O celibato sacerdotal é compreendido como sinal da sucessão de Cristo, que, segundo a Bíblia, era virgem e solteiro. Porém, as igrejas evangélicas ou protestantes rejeitam o celibato seja um dever, pois não há mandamento nenhum de Jesus nem dos apóstolos nesse sentido.
O interessante é que agora o sacerdote na igreja, ele não pode ser casado, na igreja católica. O padre, o sacerdote, ele não pode ser. E a reforma vem trazendo que na Bíblia não tem dizendo nada sobre isso. Tanto é que, se você for olhar a bibliografia de Martinho Lutero faz e propõe a reforma em 1517, e agora, sendo excomungado da igreja, ele foi excomungado por conta da contradição com a igreja, fora da igreja, agora ele entende que isso não é um ensinamento bíblico, e em 1520 ele se casa com uma ex-freira chamada Catarine van Bora. E agora Martinho Lutero se casa, entendendo que aquilo que a igreja se colocava como ordem não é bíblico. Então a reforma vai crescendo. Porém, agora a gente entra também nas 5 solas. E agora eu já encerro logo. Preste atenção, diga comigo. Somente a fé. Lutero era um homem que decidiu ir para a vida monostática, ou seja, para o monastério, como uma busca pela vida eterna. Ele pensava que se esquecesse de confessar um pecado e morresse, não haveria salvação para ele, porque estava em dívida com os céus. O que acontecia com Lutero? Lutero tinha uma fome tão grande, uma sede tão grande de ir para o céu, que há histórias na bibliografia de Lutero que diz que ele ia todos os dias ao confessionário e passava 2 horas pedindo perdão. Lutero, com esse temor de Deus, entendendo que agora a salvação não era pela fé, mas agora pelos atos dele. Ao ponto de o pontífice ou o sacerdote que era responsável pelo confessionário virar para Lutero e falar: para com isso, Lutero, não venha mais aqui, o dia que você cometer um pecado você venha, mas chega disso. E o sentimento no coração de Lutero era: eu preciso viver o verdadeiro evangelho. Porque somente a fé? Porque nós entendemos que a salvação, ela não vem por obras. A salvação não vem com fé, mas obras. O que se dizem muito esses dias: olha, faça o teu papel que Deus faz o dele. Não. Cuidado para não gerar uma heresia nesta frase, porque salvação é somente por Cristo Jesus. Eu não sou salvo porque Jesus fez uma parte e eu tenho que fazer outra, não. O sacrifício foi completo. E aí quebra a barreira daquela denominação da igreja a qual o sacrifício e a salvação agora vinha por meio das obras também. E a gente entende que Lutero, lendo Romanos, ele vai ler no final o que nós lemos: o justo viverá pela sua fé. Olha, por causa de sua criação severa, Lutero, a justiça de Deus lhe parecia demasiada e que ninguém poderia se livrar dela. No entanto, quando começou a lecionar o livro de Romanos, ele fez uma descoberta maravilhosa, que foi o que a gente leu: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela sua fé. Abra comigo a tua Bíblia aí, Efésios 2:8. Vamos caminhar um pouco agora pela Bíblia. Efésios, capítulo do número 2, verso de número 8. Olha o que está escrito aí. Nós vamos caminhando com as 5 solas e o que a Bíblia diz, tá? Efésios 2, 8 e 9 vai dizer assim, ó: porque pela graça sois salvos somente a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É interessante que Lutero, ele sabia que Jesus perdoava pecados mediante a confissão e a penitência, mas não que a obra de Jesus era maior do que isso. Então a igreja instituía que a penitência e a confissão era maior do que a obra de Jesus no Calvário, e não é bem assim. Nós lemos aqui agora que é somente pela fé, somente pela fé.
Olha, posto que era esta uma soma considerável, como assim, Mateus? Agora a soma da venda dos perdões gerava lucro para a igreja. O Papa autorizou Alberto a proclamar uma grande venda de indulgências em seu território, ou seja, na Alemanha, em troca de que a metade do produto fosse enviada ao erário papal e a outra metade ficaria com ele. Ou seja, a crise era tão grande que agora você não era salvo mediante a fé, era mediante a compra das indulgências que perdoava os pecados. E agora a igreja estava caminhando por um lado que não era a realidade. E como se calar quando as Escrituras afirmam que a salvação é obra de Cristo e que se obtém pela fé? Imagina você vivendo nesse ambiente e sabendo que as Escrituras dizem que não é por obras, mas por fé. E se levanta Martinho Lutero com as institutas que derivaram as solas, dizendo: olha, salvação, cadê? Coloca aí, DCM, o banner, pode deixar, por favor. A salvação é somente pela fé, somente pela fé. Outra questão, outra sola fide, sola graça, somente pela graça. Segundo pilar da fé evangélica está intrinsecamente ligado ao primeiro, a fé. Visto que o justo viverá pela fé, como a justiça divina poderia ser cumprida se ainda somos pecadores? Ou mesmo, vivíamos na prática do pecado. Como que nós conseguiríamos ser perdoados? Como que nós poderíamos ser salvos se ainda, diácono Fábio, vivíamos na prática do pecado? E Lutero vai levantar uma questão que é por meio da fé, por meio da graça de Deus. E o que é graça, meus irmãos? É o favor imerecido. E nós entendemos que lemos em Efésios 2:8 que pela graça somos salvos. Então a graça é a nossa fonte de salvação, mas até essa fonte se tem um caminho chamado fé. E isso era uma questão muito levantada naqueles dias. Ao entender isso, Lutero não podia se conformar com o absurdo da venda das indulgências. Você não pode comprar um terreno no céu, nem com dinheiro, nem com qualquer outra coisa. Só a graça pode lhe dar salvação eterna. Hoje em dia em que a graça de Deus precisa ser recebida com fé. Menos do que isso, é um traje diante da bondade de Deus, ou seja, é uma mentira, é um engano. Se não for por meio da fé, mediante a graça de Deus, é uma mentira. Olha o que vai dizer Hebreus 10:29. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Ou seja, nós somos merecedores do castigo de Deus. Nós somos não bonzinhos e não bonitinhos. Nós somos merecedores do castigo de Deus. Porém, o Senhor quer que você receba esse presente gracioso. Gracioso, pela graça, por intermédio da fé. Estou passando mais rápido, vamos lá. Somente Cristo, solos Cristo. Porque o terceiro pilar da fé evangélica é só Cristo. Porque Lutero disse que as indulgências não removiam a culpa e que o Papa não poderia redimir somente as penalidades que ele próprio tinha imposto sobre a terra, e que ele não tinha nenhuma jurisdição sobre o purgatório.
ele negou que os santos tivessem crédito excedente acumulado. Olha, ele sustentou que as indulgências produziam um falso senso de segurança e assim eram definitivamente prejudiciais. Imagina você vivendo uma mentira dessa. Olha, você tem seus pecados, porém, se você comprar um kit perdoador de pecados, você vai ser perdoado e vai alcançar os céus. Imagina a construção e a dilaceração que a igreja estava naquele tempo. Imagina a corrupção. E agora, o interessante é que o povo era ignorante. O que é o ignorante, Mateus? Aquele que não tem o conhecimento sobre demais assuntos. E agora, ignorantemente, quantas pessoas foram enganadas pelos ensinos que não eram bíblicos? E Lutero levanta dizendo que, olha o que Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 vai dizer: só Jesus tem poder para salvar. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos, por meio do qual podemos ser salvos. Ou seja, somente Cristo. Somente por meio do sacrifício de Cristo. Somente por meio de Cristo. João capítulo 14, verso 6 vai dizer: eu sou, quem vai dizer? Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu não sou um caminho, eu não sou um dos demais caminhos. Jesus está dizendo: eu sou o único caminho. Então, nós temos que entender que somente Cristo, olha o que Timóteo 2, 5, 6 vai dizer: pois há um somente Deus, e somente um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o qual se entregou por si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Por que nós temos que entender isso? Porque agora a instituição era dada não somente por Cristo, ou seja, os mortos também poderiam. Agora, por meio do pagamento, olha, por pagamento das indulgências, aqueles que morreram agora vão para os purgatórios e ficam ali aguardando para ver se é perdoado os pecados, para que eles possam. Ou seja, era uma máquina econômica ligada fora das Escrituras. Agora, Cristo não era suficiente, agora precisava dos santos, precisava de intercessores, precisava de intermediadores. E Martinho Lutero vem trazendo a sola de que somente por meio de Cristo nós somos ligados em Deus. Somente Cristo foi a reação da reforma contra a igreja secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam a sua posição especial para mediar a graça e o perdão de Deus por meio dos sacramentos. E não é bem isso. Se Cristo é central na reforma protestante, os santos, ainda que tenham sido cristãos piedosos, não têm poder de mediar a nossa fé. É somente Jesus. Somente Jesus. Os líderes servem apenas para guiar seus liderados para o caminho da salvação, onde Cristo é a verdade e ninguém pode se achegar sem Ele. Porque não é o pastor, não é o bispo primaz, não é o semideus, não existe intermediadores, somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus. Outra, quarta, sola, somente as Escrituras, sola Escritura, somente as Escrituras. O quarto pilar da fé evangélica é que só a Escritura é a regra de fé e prática de um cristão. E é nisso que nós acreditamos. Por isso você tem que ser você tem que saber da onde vem aquilo que você pratica. Olha, isto porque a Igreja Católica entendia que existiam duas regras de fé para o cristão: a Bíblia e a tradição da igreja, formada por seus documentos, bulas e encíclicas papais. Ou seja, a igreja não acreditava que a Bíblia era suficiente.
agora também a cultura, agora também as regras, agora a tradição da igreja também fazia parte daquilo que se fazia das Escrituras. Ou seja, nós entendemos e sabemos que é somente as Escrituras. A Escritura, ela é suficiente, não há nada mais. A Bíblia vai dizer: maldito é aquele que acrescenta as Escrituras, maldito é aquele que tirar ou colocar alguma coisa das Escrituras. E nós entendemos que Lutero brigava e colocava, porque os reformadores quase todos eram padres piedosos, que não podiam mais conviver com a manipulação da fé. E essa manipulação da fé, eles entendiam que para voltar à essência da fé, era indispensável voltar à Bíblia. É interessante a gente entender que John Wycliffe, ele foi morto porque ele estava traduzindo as Escrituras para o inglês. Porque se eu não tenho acesso à verdade, qualquer coisa que me diga para mim é verdade. Se eu não tenho acesso ao que verdadeiramente a Bíblia diz, verdadeiramente eu sou manipulado conforme a pessoa que está me dizendo. Por isso, nos dias de hoje, não só lá atrás, mas nos dias de hoje, nós temos que pegar essa Bíblia e não só trazer para o culto. Nós temos que pegar essa Bíblia e ver se realmente quem está aqui, quem está lá, quem está falando na internet, está falando somente das Escrituras. Porque a reforma protestante aconteceu há 506 anos atrás. Porém, nós entendemos que a reforma, ela é sempre, ela é contemporânea. Nós temos que levar a nós mesmos como cristãos a sermos reformados. Será que somente a graça é o bastante? Somente por intermédio da fé? Será que a Escritura é a minha regra de fé única e de prática também? Será que eu não estou sendo enganado? Você sabia que até o Concílio do Vaticano, ou seja, metade do século XX, a leitura da Bíblia era proibida ao leigo? Século XX, metade do século XX, nós estamos no século XXI, viu gente? Metade do século XX, no Vaticano, ou seja, até o Concílio do Vaticano, a leitura bíblica era proibida para os leigos, ou seja, você não tinha acesso a essa Bíblia. Mas, de onde veio esse entendimento que todos poderiam ler as Escrituras e mediar nelas? Da própria palavra de Deus. Olha o que diz Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Pois, tão famoso versículo, pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, eu não preciso de mediadores se eu já tenho a palavra. Eu não preciso de alguém me dizer se eu já tenho a palavra. Eu não preciso de alguém me manipular. Eu já tenho aquilo que me convence. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Ou seja, a Escritura é o bastante. Eu não preciso de tradições, eu não preciso de culturas, eu não preciso de que alguém me diga nada. A Escritura é o bastante. E agora, o final, nós vamos ver que somente a glória de Deus, ou seja, somente glória a Deus. O quinto pilar da fé evangélica é: só a Deus seja a glória. O homem foi criado para a glória de Deus, portanto, tudo o que deve ser e fazer tem que ser destinado para a glória de Deus. Olha o que Isaías vai dizer, 43:7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Olha o que o parte B do versículo vai dizer: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso parece tão normal, mas na prática não era tão normal assim. A igreja romana ensinava e exigia uma devoção ao clero, ou seja, aos homens santos que poderiam interferir diante de Deus para perdão dos pecados e obtenção de bênçãos para os homens.
Não podemos dispensar glórias aos homens, pois todos não passam de míseros pecadores e carecem da misericórdia de Deus. Ou seja, a minha glória não deve ser aos homens. Isso é tão claro para nós. Essa glória, a glória que tem em mim, seja para glorificar a Deus. Nem o pastor presidente, muito menos ao clero, muito menos aos santos. Somente a glória seja dada a Deus. Olha o que diz Jeremias 9:23, eu encerro aqui. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem imagens o meu louvor. Conclusão, os 5 pilares da fé evangélica são: só a fé, só a graça, só as Escrituras, só Cristo, só glória a Deus. Porque nós não podemos viver de ventos de doutrinas. Nós não podemos viver pelo que os outros dizem. Você que está aqui nessa noite, você tem que olhar para trás e falar: poxa, essa igreja, a igreja a qual eu faço parte, tem uma história. E eu tenho que honrar essa história vivendo as 5 bases desta igreja. Fique de pé nessa noite. Eu sei que é uma palavra mais professoral, uma palavra mais de entendimento. Não sei se eu fui claro em transmitir aquilo a qual Deus colocou ao meu coração, mas eu expus pontos importantes na história, expus pontos da onde a igreja veio, aonde a igreja está. E dentre o protestantismo vieram vários nomes, dentre eles, por exemplo, depois de 1500 vieram ali Calvino, vieram vários nomes que foram importantes para a igreja, diante ao protesto de um homem. Por isso nós que somos protestantes, você que é protestante, ou seja, você protesta sobre estas questões que não são de acordo às 5 bases da igreja, você tem que viver, proclamar e protestar também contra essas coisas. Por isso que a sua vida saia daqui edificada, sabendo que você tem uma raiz, que você tem bases, que você tem fundamentos, que você não vai por ventos de doutrinas, que você tem sim 5 somentes: somente a fé, somente a graça, somente a Bíblia, somente Cristo e somente glória a Deus. Por isso feche os teus olhos nessa noite, Senhor. Obrigado por falar conosco nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos ensinou um pouco mais. Senhor, coloca uma fome e uma sede em nós, para não somente crescer na graça, mas também no conhecimento das coisas que vêm do Senhor. Conhecimento da palavra, conhecimento da história a qual nós vivemos, a história da igreja, o futuro da igreja, o presente da igreja. Senhor, nos ajude a crescer na graça, mas também no conhecimento. Eu peço ao Senhor que nos traga o entendimento que nós temos raízes, nós temos princípios, e nós não vamos fugir desses princípios a quais o Senhor tem nos direcionado. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos ensina, nos exorta, e que nós possamos sair daqui mais edificados pela Tua palavra nesse culto de ensino. Assim eu oro, assim eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.